Quando Deus diz não, você entra em pânico e isso é normal. Eu sei que dói, mas pode ser que Ele esteja te protegendo. O que parece rejeição, muitas vezes é apenas Deus te redirecionando. Fica comigo porque nos próximos minutos você vai ver algo capaz de mudar tudo. Esse momento pode transformar a maneira como você encara o não dele. Seu celular desliga, você abre um e-mail e descobre que escolheram outra pessoa. Um resultado de exame traz a palavra que você temia. Uma mão se afasta porque não consegue girar a maçaneta, e a sua fica vazia. Dói, mas você continua respirando. Em algum momento mais adiante você vai voltar a respirar. No começo parece um corte bem forte. Você orou, esperou, imaginou que receberia um sim e acabou encontrando uma porta fechada. Sua cabeça começa a rodar. Será que eu vi errado? Será que errei? Será que Deus ainda é bom comigo? O coração aperta de dor. Você fica olhando para o que poderia ter sido e se sente pequeno. A ideia de um pai bondoso bate com uma realidade dura. Uma voz de rejeição aparece e diz que você não foi escolhido. Essa voz corta fundo. Tudo fica frenético. Você passa o tempo checando a caixa de entrada e atualiza sem parar. Faz planos na madrugada. Promete a Deus que vai fazer melhor, ser mais disciplinado, orar mais alto, bate mais forte, esperando que algo mude. Começa a negociar, pensando se eu fizer isto, você vai reagir. Quando isso não funciona, a culpa vira para dentro. Você se pergunta se merece, se o amor é julgado pelos resultados. Aí você se afasta, sorri durante o dia e chora no chuveiro. Frases e mensagens aparecem na tela e nenhuma diz o que você sente. Você repassa cada escolha uma e outra vez e acaba se julgando. Diz para si que não se importa, mas se importa. Aquele pequeno não cresce e vira uma história sobre a vida inteira. O medo deixa o futuro vazio, confiar parece tolice. A esperança some, o quarto que parecia cheio de oração, agora está frio. Depois que a parte difícil termina, aparece um pensamento mais suave, quase tímido. Talvez esse não seja um tapa, mas proteção. Talvez o coração de Deus não tenha se afastado. Talvez esteja mais perto para me guiar. Seja honesto com Deus e diga o que dói em vez de tentar afastar a dor. Fale com clareza, mesmo que a sua voz esteja trêmula. Admita que foi uma escolha sua e diga que dói. Peça ajuda. Respire devagar. Abra as mãos, mesmo que seja só um pouco. Lembre-se de Jesus que disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua, e que, mesmo assim, foi profundamente amado. Deixe as Escrituras amparar você, em vez de tentar consertar você. Lembre-se do Salmo 34, que diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Reze de forma simples dizendo, não entendo, mas escolho ficar com você. Faça pequenos atos de fidelidade, coma, caminhe, agradeça a Deus por uma coisa boa. A confiança cresce um passo de cada vez, e esses passos ainda movem você. Você não é o primeiro a enfrentar isso. Eu sei que dói e que às vezes parece que tudo está fechado, mas muita gente já passou por situações parecidas e seguiu em frente. Davi esperou anos. Paulo se deparou com um obstáculo e foi enviado por outro caminho, e a mensagem alcançou pessoas novas. Por um tempo, a sexta-feira pareceu o fim. O domingo mostrou outra coisa. No meio de tudo isso, o caráter de Deus não mudou, e o cuidado dele por você também não. Esse não que você ouviu não te define. Não significa que você esteja distante. Pode ser misericórdia, dando a você espaço até que esteja pronto para um sim mais sábio. Hoje, deixe a chave de lado. Diga baixinho, pai, por favor. Me segure enquanto eu espero. Anote o nome da porta que está fechada. E por enquanto, deixe ela ir. Conte a um amigo de confiança. Se isso te ajudou a ficar mais tranquilo, passe adiante para alguém que esteja diante de uma porta que não se abre. Já é tarde e a cozinha está em silêncio. Você rezou e ficou esperando. Talvez alguém venha dizer algo mais tarde e isso te acalme, mas não agora. Não há resposta e a cozinha parece vazia e grande demais para você. Os dias vão se acumulando e começam a se confundir. Pedi com uma esperança simples e não ouvi nada em resposta. Agora, o silêncio permanece. Eu me pego pensando se perdi algum sinal, se de algum jeito deixei Deus cansado. Fico checando mensagens antigas, versículos, lembranças de quando a oração parecia acolher. Desta vez, nada se move. Começo a achar que o amor depende de receber o que pedi.
Se não há resposta, será que ainda sou visto? O silêncio começa a contar sua própria história. À noite você fica acordado e a dúvida aparece. Você revive cenas que não quer ver e fica pensando que rezou errado ou que a fé dos outros é mais forte. Você tenta rezar mais alto, ficar mais tempo, ser mais gentil e acaba prometendo coisas que não pode cumprir. Atualiza sua esperança como quem tenta carregar uma página que nunca abre. Quando nada muda, uma vozinha diz que você está sozinho. Você vê amigos com respostas prontas de sim e sorri por fora enquanto o peito queima por dentro. Você lê que se pedir vai receber e a cabeça briga com o coração. O silêncio vira distância e a distância começa a parecer rejeição. Você enche o dia de barulho com podcasts, planos e metas novas, só para a dor voltar quando as luzes se apagam. E se o amor não tiver voltado? E se a ajuda tiver acabado? As perguntas não param e você se sente cansado por dentro. Uma lembrança silenciosa volta. Elias não encontrou Deus no vento forte nem no fogo ardente. Ele ouviu Deus numa voz baixa e calma. Talvez o silêncio não seja ausência, talvez seja um convite. Pode ser que o silêncio lhe dê espaço para respirar e para se sentir acolhido. Experimente uma oração mais curta. Sente-se, respire devagar e diga a Deus que você está aqui e se sente sozinho. Pede que Ele fique com você. Não tente curar a dor rápido. Diga o que dói. Deixe que as lágrimas sejam as palavras que você não tem. E saiba que o Espírito ora por você com suspiros profundos. Abra o Salmo 13 e leia o que fala sobre esperar. Entregue seu tempo a Deus e espere sem pressa. Ouça primeiro a paz e depois a direção. Repare nos pequenos presentes, uma caneca quente, a luz da manhã, uma mensagem de um amigo. Mantenha um ritmo simples. Leia uma linha, respire e diga que confia mais no coração dele do que no seu resultado. Você não é o primeiro a passar por isso. Eu sei que dói. David perguntou quanto tempo. E Maria esperou 3 dias muito difíceis. Quem realmente se importa se afasta do barulho para ficar perto de quem está em silêncio. Com o tempo, você vai sentir um toque leve em vez de um empurrão, e isso vai corresponder ao que você precisa. Não vai parecer punição, vai parecer proteção. O amor que você queria provar vai chegar de forma tranquila, constante e sem alarde. Esta noite, reserve 5 minutos e reduza o ruído ao seu redor. Coloque as mãos abertas sobre os joelhos e diga: eu estou aqui, e você está aqui. Se alguém estiver esperando por você, compartilhe isso e sente com essa pessoa em silêncio. Caminhe com essa pessoa em silêncio e respire devagar, uma respiração calma de cada vez. Eu estava no banheiro encarando o espelho quando me bateu. Aquele não era o fim, era um sinal. Não vinha de fora, vinha de mim, e eu ainda não gostei do que vi. Eu pedi as coisas de forma clara, mas havia feridas que eu nem via. Eu queria respostas rápidas, um caminho sem dor e um pouco de reconhecimento. Queria que Deus aprovasse meu plano. Quando uma porta se fechava, eu empurrava. Quando havia silêncio, eu tentava negociar. Não era só a perda que doía, era ver o controle escapando das minhas mãos. O orgulho estava escondido nas minhas orações e eu nem percebia. Eu chamava aquilo de fé, mas na verdade era medo de não conseguir o que eu queria. Eu ficava revivendo orações antigas e percebendo o que havia por trás delas. Pensava que se Deus me desse aquilo, eu seria melhor, mais fervoroso, mais agradecido. Rolei a tela vendo pessoas falando das suas bênçãos, e o sim delas fez o meu não parecer mais alto. Tentei fórmulas e jejuns para ganhar vantagem e fiz promessas que não podia cumprir. O espelho não poupava. Eu gostava mais do presente do que de quem o dera. Tiago diz que pedimos e não recebemos porque nossos motivos são errados, e isso doeu. Sussurrei um verso do Salmo pedindo a Deus que me examinasse, sabendo que essa busca podia doer. E se o meu sonho tivesse se tornado aquilo de que eu mais me importava, enquanto eu fingia que era certo? E se o ritmo que exijo agora me quebrar mais tarde? Meus punhos estavam cerrados e o peito apertado. O medo por trás de todas as minhas orações dizia isto: sem aquilo, eu sou menor. Então apareceu um pensamento pequeno, calmo e simples que me perguntou se dizer não fosse bondade, e se este momento fosse misericórdia. Abri as mãos e disse o que me restava de mais honesto. Não a minha vontade, mas a tua. Comecei a orar mais devagar,
disse o que precisava sem enfeitar e deixei ir. Pedi a Deus para purificar minhas motivações e colocar tudo em ordem. Pratiquei a atitude de mãos abertas nas coisas pequenas, mexi menos no celular e servi mais. E agradeci pelo pau de cada dia. Quando a inveja vinha, eu pronunciava uma bencal pela outra pessoa. Quando a pressa apertava, eu dava uma caminhada. Lembrei de Jesus no jardim, escolhendo a vontade do Pai em vez de um caminho mais rápido. O plano que escrevi ficou na prateleira. O relacionamento permaneceu e a paz voltou mansa e verdadeira. Não encarei isso como derrota. Foi mais um alívio e uma sensação de liberdade. Voltei a dormir a noite inteira. Dizer não já não me doía, virou proteção, algo que me protegia. Isaías diz que os que esperam encontram nova força, e eu comecei a sentir essa força, não estrondosa, mas firme. Deus viu minhas motivações ambíguas e não se afastou, ele me guiou e me fez seguir em frente. Esta noite pare um instante na frente do espelho. Peça a Deus em silêncio que olhe para o seu coração. Observe o que você realmente buscava, solte as mãos e respire fundo. Diga a Deus que você quer a vontade dele e o seu próprio ritmo, e permita que dizer não se torne uma forma de cuidar de você. Antes de você conseguir imaginar um sorriso, você está numa estrada molhada à noite e com uma porta fechada atrás de você. Sua oração ainda ecoa no escuro. Você prende a respiração. Um pensamento pequeno e firme aparece e pergunta: se esse não é o fim, e como eu dou o próximo passo? Você chegou a um ponto em que precisa escolher. Um caminho vai ser duro e demorado, e pede que você confie mesmo sem provas. O outro é rápido e brusco, e empurra você a guardar raiva pelo que não pode controlar. Seu coração quer segurança, respostas e garantias. A resposta não mudou. A pergunta mudou. Ainda consegue chamar Deus de bom num lugar que não parece bom? Consegue dar um pequeno sim ao não dele? Minha mente dispara. Tenho medo de ter esperado por nada. Imagino outras pessoas me ultrapassando enquanto eu fico aqui. Tento negociar, depois pressiono, depois finjo que não me importo. Procuro sinais em cada pequena coisa, mas nada muda. Repito a mesma oração, ate ela soar vazia. Talvez eu tenha ouvido errado, talvez eu não seja o bastante. Seguro meu plano com tanta forca que minhas mãos doem e fico olhando para uma porta que não se abre. Doe ainda mais quando eu rolo o feed e vejo as conquistas dos outros e como conseguem um sim tão rápido. O silêncio pesa e me faz sentir pequeno. A dúvida diz que se isso fosse de verdade, o caminho já estaria claro. O medo manda segurar o controle ou eu vou desaparecer. Meu coração acelera e meu fôlego fica curto. Então vem uma verdade mais suave. Confiança não é cega. É a escolha de dar um passo adiante quando a gente não consegue ver como vai acabar. O livro de Provérbios nos orienta quanto a confiar no Senhor, de todo o coração. No jardim, Jesus orou pedindo que a vontade dele não prevalecesse e que a vontade de Deus fosse feita. Isso não quer dizer que a gente desista dos nossos desejos, mas que a gente os entregue nas mãos de quem cuida melhor. Comece com um pequeno sim, respire e diga não sem vergonha. Diga a Deus que você queria aquilo, mas que o escolhe mais. Abra as mãos, mesmo que tremam, e deixe que hoje seja suficiente. Peça o pão de cada dia e não peça o celeiro do amanhã. Dê um passo humilde que você consiga ver, como uma ligação que tem evitado, um gesto de serviço ou uma gentileza silenciosa. Leia o versículo em voz alta. Confie no Senhor com todo o seu coração. E pare um instante na palavra coração. Quando o medo aparecer, responda com uma frase simples dizendo que Deus é bom mesmo aqui. Repare nos pequenos presentes do caminho mais lento, uma paz que cabe no peito, um amigo que fica, um raio de luz no chão, e deixe que cada um seja prova de que ainda vale a pena seguir. Você não é a primeira pessoa a passar por isso. Eu sei que pode parecer pesado. Davi ficou em cavernas e, mesmo assim, escreveu que Deus o conduziu a águas tranquilas. Paulo teve um espinho na carne e descobriu que a graça lhe bastava. Jesus carregou a cruz e Deus não o abandonou. A Bíblia diz que quem confia em Deus não será envergonhado. Confiar sem ter respostas não é sinal de fraqueza. Muitas vezes é assim que o amor se mantém firme quando tudo parece incerto. Não pode ser um cuidado que você ainda não entende. Se você está diante de uma decisão e não sabe qual caminho seguir, pare um minuto e diga para você mesmo que confia em si, mesmo aqui.
pegue um pedaço de papel, escreva o não, e logo abaixo escreva um pequeno sim que você vai fazer hoje. Abra as mãos e respire fundo. Deixe a paz ser mais forte que o medo. Guarde isso para o próximo dia difícil e compartilhe com alguém que está hesitando em tomar uma decisão. A chuva batia no para-brisa e o GPS vivia recalculando a rota. Eu pedi a Deus um sinal verde e de repente me deparei com uma placa dizendo via interditada. O peito apertou, mas mantive as mãos firmes no volante. A faixa rápida acaba logo adiante e eu não sei como fui parar ali. Só sei que ainda não devia estar naquele lugar. Fazer um desvio faz você se sentir um fracasso. Você imaginou que o caminho seria reto, com respostas rápidas e um sim bem claro. Em vez disso, você fica esperando, e essa espera vai tirando a alegria das coisas. Você passa o tempo rolando o feed e se comparando, e parece que as outras pessoas estão seguindo em frente mais rápido. Você se pergunta por que não eu, por que não agora? A oração parece lenta, os planos deixam de empolgar, o tempo passa, e você se preocupa que esteja ficando para trás da sua própria vida. Então você insiste, manda mais uma mensagem, reza, entra em pânico, reza de novo, mais alto. Promete a Deus que vai ser melhor se a porta se abrir hoje. Tenta forçar e fica vazio quando nada muda. No silêncio, sua cabeça conta histórias. Talvez você tenha ouvido errado, talvez ninguém te ame, talvez você tenha perdido a chance. A vergonha vai se instalando devagar. Você olha para alianças, casas, títulos e pensa que já deveria estar lá. Você se apressa para consertar o que sente por dentro, enquanto tudo lá fora continua igual. Tira o pão do forno cedo demais, e ele desaba nas suas mãos. A pressa tira o encanto. A espera faz os dias comuns parecerem pequenos. Você considera fazer qualquer coisa para sair dessa dor. Mas mesmo enquanto planeja um atalho, uma voz mais suave pergunta: e se esse processo lento estiver protegendo você? Talvez esse desvio não seja um castigo, e sim uma lição. Talvez Deus não esteja atrasado e esteja apenas sendo mais bondoso do que você imagina. Talvez a espera seja o momento em que Ele caminha ao seu lado, e aos poucos você vai ficando capaz de carregar o que pediu sem se quebrar. Escolha desacelerar e viver com intenção. Todo dia de manhã respire fundo e diga: Deus estabelece o meu ritmo. Leia uma frase curta que lhe dê firmeza, como o versículo que fala de esperar no Senhor e renovar as forças, e deixe que ela oriente o seu dia. Ao pôr do sol, deixe o celular de lado. Faça uma caminhada calma e agradeça a Deus por 3 presentes silenciosos. Faça as tarefas de hoje com as mãos limpas e sem pressa. Ajude alguém sem postar sobre isso. Quando o medo subir, diga para si mesmo: Senhor, eu confio a Ti o meu tempo. E então, siga em frente. Deixe que a paciência trabalhe em você, como Tiago diz, para que você vá se tornando inteiro. Troque tentar controlar o resultado por estar presente. Planeje mais pela paz do que pelo controle. Quando você escolhe o desvio, ele vira o caminho, um pequeno passo fiel de cada vez. Deus costuma agir de forma indireta. José passou um tempo na prisão antes de chegar ao palácio, e Davi viveu muitos dias escondido em cavernas antes de virar rei. Jesus teve uns 30 anos de vida comum antes de começar seu ministério. O povo de Israel aprendeu a recolher o pão um dia de cada vez. A Bíblia diz a mesma coisa de maneiras diferentes, lembrando você de confiar no Senhor de todo o coração e de que a visão tem que esperar o tempo certo sem atrasar. O caminho lento não é vazio. Ele vai formando a força, a humildade e o amor que você vai precisar quando a porta finalmente se abrir, para que o dom não te esmague. Esta noite, deixe sua agenda de lado e diga a Deus uma oração simples. Peça a Ele que o guie e diga que você vai seguir no ritmo que Ele indicar. Escolha um pequeno passo de fé e dê esse passo devagar. Se durante a espera isso chegar até você, compartilhe com um amigo que precisa de esperança. Aceite que as coisas podem demorar. Você não está atrasado e não está sozinho. Os faróis iluminam a estrada molhada e meu celular não para de acender, com notificações de planos antigos em que já não confio. Passa por mim uma ruazinha sem placa e eu sinto no peito um impulso para virar. Fico imóvel ao volante, me perguntando se uma voz baixa dentro de mim pode mesmo me levar para casa. Depois de ouvir um não, eu mantive meu plano inicial, baseado em agir rápido e em conseguir provas.
e continuei batendo nas mesmas portas e repetindo as mesmas orações, mas nada se abriu. Eu me senti travado e cansado. Parecia que as coisas estavam bloqueadas. Planos antigos não servem para um caminho novo, e quanto mais eu insistia, mais o peito apertava. Eu queria que Deus deixasse tudo claro, mas só encontrei silêncio e o medo de não reconhecer Deus. Me esforcei muito, perguntei a 5 amigos, fiz 10 listas, rolei a tela até os olhos doerem, vi outras pessoas receberem respostas claras, e fiquei com inveja, implorei por um sinal no céu, e quando o sinal não entrou no meu plano, eu comecei a mudar as regras e dizia para mim mesma que tinha que tentar mais, rezar mais, ser melhor, mas todo esse esforço sem direção só me esgotou. As noites ficaram longas e até as músicas que eu amava perderam a graça. Pensei em Elias no monte e em como Deus não estava nas coisas barulhentas. Ele apareceu num sussurro e eu continuei esperando o trovão, porque o trovão é mais fácil de perceber. Meu coração se cansou de ouvir a própria voz, e o silêncio deixou de parecer vazio e passou a me mostrar o que eu vinha evitando. Numa noite coloquei o celular com a tela virada para baixo e saí, o ar frio batendo no rosto. A rua estava simples e vazia, o ar limpo. No silêncio, senti algo se acomodar em mim. Primeiro calma, depois uma sensação firme de rumo, e percebi que vinha correndo atrás daquilo pelo caminho errado. Me sentei de mãos abertas e fiz uma rápida oração, pedindo a Deus que falasse comigo. Parei de tentar negociar e comecei só a respirar. Li um trecho curto e esperei por uma palavra que soasse acolhedora, não por um plano inteiro. Deixei a pressão de lado e procurei uma paz que não grita, mas fica ali, silenciosa e constante. Jesus diz que suas ovelhas reconhecem a voz dele, e foi isso que senti, familiar, gentil e firme. Ele não me disse tudo o que eu precisava a longo prazo. Só me deu o que eu precisava para o próximo passo. Ligue para ela. Escolha o caminho mais tranquilo. Descanse hoje para poder obedecer amanhã. Esse empurrão não me forçou. Me guiou e meu coração seguiu sem medo. Liguei para a pessoa em quem eu estava pensando. E quando ela me contou do que precisava, eu vi uma possibilidade que não tinha percebido antes. E aquele velho não começou a soar como um obstáculo, mas sim como alguém me protegendo de uma escolha ruim. Vieram 3 pequenas confirmações, um conselho sábio que combinava com a calma que eu sentia, a mesma frase aparecendo 2 vezes, e uma oportunidade que me servia, em vez de alimentar meu ego. Não foi rápido, mas avançou de forma constante, e ficar quieto e confiar virou meu ritmo. O resultado foi uma alegria simples e tranquila, um próximo passo claro, uma coragem mais suave, e eu senti que alguém cuidava de mim. Hoje, tire um minuto, abra as mãos e diga que está ouvindo. Permita que um pouco de calma entre antes de se mover. Em seguida, escreva a primeira pequena coisa que te cutuque e dê um passo pequeno. Se isso te tocar, conte para alguém que esteja se sentindo travado ou esperando e deixe que esse momento de calma ajude vocês 2. O quarto está silencioso, sua lista de prece está fechada, e na luz morna você sente uma paz que não pediu. Ela chega sem avisar, é suave, e seu coração respira mais devagar, de verdade. Você queria o resultado e isso fazia sentido. O emprego, a cura, o filho, a porta que se abre, o pequeno sinal de que você é visto. Aos poucos sua fé foi se apoiando mais no resultado do que em Deus. E você ficava atualizando telas, prometendo a si mesmo que faria mais se Deus agisse agora. Você passou a medir o amor pelo que chegava, e o medo não parava de sussurrar, que se você não conseguisse aquilo, ia ficar para trás. Seria menos, seria esquecido. Quanto mais você estendia a mão, mais apertado ficava o peito, e a oração parecia uma lista de tarefas em vez de um encontro. Deus começou a parecer distante, presente só quando você precisava de algo. Você rolava a tela e se comparava, tentava negociar e repetia o que tinha dito. E o silêncio foi ficando pesado, até que seu coração começasse a sussurrar. Talvez eu tenha rezado errado, talvez eu não seja suficiente. A alegria ficava prometida para o amanhã e nunca chegava hoje. Você passou a acreditar que só é amado se a porta se abrisse, e essa mentira pesou sobre você, curvou suas costas e roubou seu sono. Jesus disse que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas muitas vezes corremos atrás do reino para conseguir algo que queremos, e admitir isso dói. Paulo pediu 3 vezes que seu espinho fosse tirado, e a resposta que recebeu
foi que a graça de Deus basta, e isso pode parecer um não, e ao mesmo tempo um abraço. Dá para sentir a dor de querer ter controle, o medo de perder algo, e a maneira como os resultados tentam definir quem você é. Talvez Deus não esteja escondendo uma recompensa no fim de um labirinto. Talvez Deus seja a recompensa bem aqui nesta sala, e ficar em silêncio e saber que Ele é Deus soa menos como uma regra e mais como um convite para sentar de mãos abertas e com o coração sincero. Tente uma mudança simples. Nomeie o desejo sem vergonha. Depois coloque o desejo em mãos abertas e diga para você mesmo: seja feita a sua vontade, mesmo que eu não entenda. Respire devagar e imagine Jesus ao seu lado, não longe nem ocupado, apenas perto. Leia uma frase curta que acalme, por exemplo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E deixe essa frase acompanhar você ao longo do dia. Escolha a presença em vez de provar tudo. Faça uma gentileza pequena, caminhe devagar. Ouça uma música tranquila e permita que você aprenda a ficar presente em vez de se apressar. Quando o medo falar, responda mesmo sem o sim, você continua bom. Observe como a paz volta mesmo sem um resultado, firme e serena, e repare como a liberdade vem em seguida, porque o amor está aqui agora, não depois. Isso não é teoria. É o que acontece quando seu coração começa a se curar. Quando você para de procurar a saída, passa a notar o amigo que já está ao seu lado. Você dorme mais tranquilo, sorri sem motivo, e a dor já não te define. Paulo encontrou força ao dizer não. Maria se sentou aos pés de Jesus e escolheu a melhor parte. E você pode achar esse lugar também. Sua identidade não está atrelada ao resultado. Você é amado antes de qualquer mudança. E isso permanece verdadeiro, mesmo quando o dia está quieto e a caixa de entrada está silenciosa. Hoje à noite, acenda uma vela pequena. Escreva num pedaço de papel o resultado que você quer e dobre o papel. Deixe perto da vela para poder ver. Depois, fale em voz alta: estou aqui, eu escolho você, e diga isso com convicção. Leve essa escolha com você amanhã e deixe que a paz guie seus passos mais do que a necessidade de provas. O corredor estava escuro, eu tinha as mãos vazias e já tinha aceitado o silêncio. Aí uma porta que eu nem tinha reparado se abriu com um clique e uma luz morna invadiu o chão. Não era a porta que eu esperava. Era menor, mais discreta, mas tinha uma calma que eu senti bem lá dentro. Fiquei parado, prendendo a respiração, e pensei que talvez aquele fosse o lugar onde meu coração poderia pertencer. Essa é a luta que eu sinto. O caminho novo quase nunca lembra o sonho que eu escrevi. Pedi algo grande e rápido, eu queria uma resposta imediata. Mas o que aparece é algo mais firme e verdadeiro. Meu orgulho quer o plano original de volta. Meu medo me diz que se eu aceitar, vou perder a vida que imaginei. Como eu recebo uma graça que não planejei? Como eu paro de me apegar a uma imagem antiga e entro numa vida melhor que não planejei? Me senti puxado para dois lados, um pé ficou preso no velho sonho de plataformas, velocidade e validação, e o outro ficou num lugar mais tranquilo que pedia presença, paciência e propósito. Eu rolei a tela e vi pessoas que pareciam mais rápidas, mais brilhantes e mais barulhentas, e o peito apertou. Será que eu estava me acomodando? Será que tinha perdido a minha chance? Lembrei do não e me perguntei se aquilo queria dizer que eu era menos amado, e o aperto voltou. Então veio outro pensamento. E se o não fosse cuidado? E se o Pai estivesse guiando meus passos e abrindo caminho em lugares que eu ainda não consigo ver? Talvez essa nova vida precise de um mapa diferente, e meus planos antigos não o deem conta. Mesmo assim, deixar ir parecia aterrador e incerto. Fiquei entre as duas escolhas e tremi. Senti, lá dentro, uma voz calma me pedindo para confiar no Senhor com todo o meu coração, e não nos meus planos. Respirei e olhei de novo. A luz não era estridente, era gentil. Afrouxei o aperto e entrei com cuidado. Eu não estava tentando provar nada, só queria ser guiado. Entrei fazendo uma oração simples, agradeci a quem tivesse aberto a porta e pedi que me mostrassem como seguir por ali direito. Fiquei calmo e à vontade dentro da sala, capaz de fazer um trabalho honesto, sem a pressão de uma multidão. E com menos olhares, o trabalho ficou mais profundo. Eram pessoas, não números, e as tarefas eram pequenas, mas importantes. Ouvir,
servir e construir coisas que duram. Parei de correr atrás de resultados e passei a me concentrar em estar presente. Deixei a gratidão marcar o ritmo e vivi com a sensação de que até um não podia fazer parte de algo bom e de que os outros muitas vezes enxergavam com mais clareza do que eu. Foi devagar no começo, depois tudo ficou mais claro e a paz permaneceu comigo. Meu trabalho passou a se alinhar com o que eu faço bem. Comecei a sentir alegria sem precisar provar nada. Meu propósito se conectou a algo maior do que o meu ego. Percebi um padrão e sorri entre lágrimas, porque os nãos que recebi me pouparam de uma vida que teria sido pequena demais para o meu coração. A maravilha substituiu a dor, e a porta que eu não pedi acabou sendo melhor do que eu esperava, porque ela não apenas mudou a minha direção, ela me mudou por dentro. Se surgir uma pequena oportunidade, pare um pouco, respire e abra as mãos. Diga a si mesmo que vai aceitar a ajuda inesperada. Peça a Jesus que o ajude a ver o que realmente cabe na sua vida e no seu coração. Dê hoje um passo tranquilo. Mande a mensagem. Ajude a pessoa. Escolha o pequeno sim. Aos poucos as dificuldades vão diminuir e o caminho vai ficando mais claro. Entre, você está sendo guiado. É madrugada e tenho uma caneca quente na mão. A casa está quieta. Eu sussurro amém no ar imóvel. Não sei o que o dia vai trazer. Sei que haverá escolhas e talvez mais uma porta se feche. Meu coração não dispara, está firme. Não porque eu tenha vencido, mas porque aprendi a ficar de pé quando a resposta foi não. O verdadeiro problema é que a paz some quando a vida acelera. Surge uma conta, os planos mudam, o médico liga e o medo antigo volta. Minha mente quer controlar tudo de novo. Me pego pensando se vou perder o que tenho de bom, se já perdi minha chance. Começo a esquecer a lição que aprendi e isso me deixa inquieto. Como manter a confiança como um modo de vida e não só como um momento que senti uma vez? Continuo tentando as mesmas soluções de sempre. Faço acordos com Deus e procuro sinais em cada coisa pequena. Planejo 5 passos à frente e depois 10. Fico rolando a tela do celular, me comparando com os outros e o peito aperta. Faço promessas grandiosas que não consigo cumprir. As noites se arrastam, a oração vira espetáculo e a fé parece um teste que eu posso não passar. Minha alegria encolhe ao tamanho do resultado mais recente. Esqueço que o último não me quebrou. Ele me deixou mais humilde e me obrigou a desapegar. O medo chega devagar e me pede para me apressar, para tomar o controle. Parece um bom conselho, mas só rouba o presente e me deixa ansioso. Sei que esse não é o caminho. E ainda assim me deixo levar por ele. Um pensamento preocupado de cada vez. Uma lembrança mais suave vem à mente, e eu lembro que alguém me disse para ficar quieto e confiar no Senhor de todo o coração. Não foi um grito, foi um sussurro, um lembrete discreto. Abro as mãos sobre a mesa e respiro. Confiança não é algo que se prova de uma vez só, é algo que pratico todos os dias. Dizer amém não é o fim da oração. É a maneira como procuro viver. Eu crio pequenos hábitos que mantêm meu coração aberto, deixando que seja a tua vontade e não a minha. Leio uma linha das Escrituras e fico com ela o resto da manhã. E Provérbios 3, 5 e 6 fica comigo. Ao meio-dia faço uma caminhada lenta e agradeço a Deus por 3 presentes simples. À noite, escrevo algo que mostra como Deus foi bondoso hoje. Quando o medo aparece, eu procuro alguém que esteja esperando e tento abençoar essa pessoa. E 2 Coríntios 1 e 4 vira real para mim. Eu me lembro de soltar o controle antes de tomar decisões. Deixo que a paz me guie e me faça desacelerar quando preciso. Minha fé não é barulhenta, é constante. A paz de Deus parece mais profunda que meus pensamentos e mantém meu coração calmo e seguro. Uma semana depois, outra porta se fecha e dói de verdade. Eu não finjo que está tudo bem. Fico com esse sentimento, sigo minhas rotinas, choro, respiro, tento ser mais gentil comigo. Tem algo que me sustenta. A rejeição não me define. Sinto um cuidado que ainda não sei identificar. Percebo uma pequena coisa boa que eu não tinha notado antes. Um amigo acaba se beneficiando da história que eu queria evitar. A gratidão volta devagar e com sinceridade. Aos poucos, o padrão volta a fazer sentido, e eu consigo ver como as coisas se conectam e me movem em direção à vida. Hoje experimente um pequeno amém.
Abra as mãos, respire devagar. Diga baixinho, eu confio em você mesmo aqui. Leia Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 e compartilhe uma frase com alguém que está esperando. Abençoe uma pessoa em segredo. Quando o próximo sim ou não chegar, mantenha-se firme. Deixe que a paz seja a última coisa que guie a sua vida. Amém.